Eu queria me apresentar só mais um pouquinho. Eu trabalhei muitos anos como jornalista, fui repórter da Globo em Minas, vocês ainda não tinham nascido, porque eu sou uma representante legítima da terceira idade. Eu me lembro de uma americana falando que toda pessoa de 70 anos tem uma de 35 dentro dela tentando entender o que aconteceu. Eu estou exatamente nessa encruzilhada. Ano que vem eu faço 70. E trabalhei alguns anos como repórter da Globo, trabalhei em Brasília, jornal, televisão. E durante 10 anos eu apresentei o programa Leila Entrevista na nossa TV Cultura de Minas, mais de 1.600 entrevistados. E eu escrevi esse livro, que a Thaís citou, A Arte de Ser Leve. A editora Globo tinha me pedido para fazer um livro ligado à qualidade de vida. E que eu sugerisse um tema, e eu sugeri o tema da leveza. Deixa eu só ver quanto tempo que eu posso falar aqui, né, Ana? Para não perder a noção do tempo aqui. E quando eu falei do tema leveza, eu vi que todo mundo estranhou. Acho que acharam que eu ia querer fazer um livro muito cor-de-rosa, muito poliana, né? Sejamos leves, a vida é bela. Não, a vida é osso duro de roer. A gente tem que ter apetite, dentes afiados, né? E a condição humana é precária, e então eu queria falar de uma leveza que convivesse com as nossas dores, nossas perdas, nossas angústias existenciais. E aí, quando eu expliquei que seria essa leveza, a editora deu o ok, e eu fui fazer o livro, porque eu sempre fui muito impressionada com o tanto que a gente é obcecado com o peso do corpo, e o que vem engordando assustadoramente é o espírito. Então, você vê pessoas magérrimas, com corpos cuidadosamente esculpidos nas academias, e a alma pesando 200 quilos, né? E eu pensava, por que a gente não tem esse cuidado com a alma? Não é que não tenha que cuidar do corpo, mas é preciso cuidar do espírito também. Porque lá dentro nós estamos cada vez mais pesados, cada vez mais impacientes, intolerantes, raivosos, estressados, né? E eu me lembro que, porque eu queria escrever um livro não para ensinar as pessoas a aprender a ser leves, eu queria aprender. Eu sempre muito ansiosa, muito estressada. E aí, antes de eu sair procurando os especialistas, né, em comportamento, eu queria fazer um livro jornalístico de entrevistas. Eu falei, eu vou conversar com umas pessoas leves para pegar o tom. E não achava pessoas leves. Falava, você conhece alguém leve? Não, assim de cabeça eu não lembro, né? E assim foi. Até que me falaram de uma manicure no salão em Belo Horizonte. Eu nunca tinha ido, fui lá, mas a dona do salão é que me chamou a atenção, uma pessoa de um astral ótimo, uma baixinha, toda espevitada. E eu fiquei observando aquela moça umas 3 horas. Depois cheguei e falei, Conceição, eu não te conhecia, eu estou impressionada com tanto que você é leve, tem um astral bom. Como é que você consegue? Ela falou, eu não sei, eu acho que tem gente que vem para o mundo de caminhão e tem gente que vem de bicicleta. E eu sou da turma da bicicleta, ela falou. Quando ela falou, eu falei, pois é, e eu sou do caminhão. Tem uma vida que eu estou pilotando um Scania numa estrada sem acostamento, uma carreta abarrotada de carga, eu não quero isso para mim mais. Não conseguia trocar minha carreta pela bicicleta da Conceição, mas eu falei, pelo menos um 4x4. E fiz várias mudanças na minha vida, que não vem ao caso, tentando viver de forma mais leve. Mas o fato é que eu fui procurar, fui entrevistar pessoas que tinham coisas interessantes para dizer sobre a possibilidade de se viver de forma mais leve. E eu fui à Holanda entrevistar um sociólogo da Universidade de Roterdã, que coordenava o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade. E a felicidade eu acho um tema espinhoso, que eu acho que hoje a gente tem uma noção de felicidade muito equivocada. Hoje, até uns anos atrás, não usava ter que ser feliz. Hoje a gente acha que tem que ser feliz, muito feliz e feliz o tempo todo. E como diz o meu querido Mário Sérgio Cortella, quem é feliz o tempo todo é porque não está entendendo nada, né? Porque a vida não nos dá motivo para essa alegria toda. A coisa hoje é tão absurda, gente. Eu entrei na livraria em Lisboa, havia um livro, Fígado Feliz.
Falei, mas não é possível. Do lado tinha o intestino feliz. Não é exatamente a hora de falar de intestinos, me desculpem, mas foi o que eu vi. Entrei no Google para fazer uma pesquisa, livros com a palavra feliz no título. Tem cactos felizes, sanduíche feliz, dinheiro feliz, cabelos felizes, né? Eu falei, o que será um cabelo feliz? Será que é enxaguado com fluoxetina, né? O que é um... Fez o caminho de Compostela e se encontrou, né? O que seria isso? Eu tenho uma casa em Portugal, fico muito lá. Eu comprei um papel toalha, fui arrumar a cozinha, quando eu abri o rolo de papel toalha, estava escrito, "Are you happy today?" Eu falei, não, papel toalha me cobrando felicidade é demais, né? E é como diz uma amiga minha, que escreveu um livro muito bom, a Cris Guerra, ela fala que o destino turístico mais visitado do mundo não é Paris, não é Bangkok, não é Nova York, é o fundo do poço, né? Que é o lugar mais frequentado do mundo. Todos nós vamos lá. E é o que a Cris fala, não tem problema você ir ao fundo do poço, o problema é você ir e não aproveitar a viagem, né? Que é o que a gente fez agora durante essa pandemia, que foi um tempo de não puxaram o nosso tapete, arrancaram o nosso chão, né? Tem uma expressão que os psicanalistas gostam muito de usar, que é desbussolado, né? Nós todos ficamos desbussolados, o débussolé do francês. Mas eu prefiro a versão de uma senhora que eu entrevistei, que talvez dos 1.600 tenha sido a melhor entrevistada, Saluísa Benzedeira do Vale do Jequitinhonha, 106 anos de idade, virando pinga com caju. Eu saí de lá cambaleando, porque ela me fez beber junto com ela. E a Saluísa, pobre, doente, analfabeta, uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que eu perguntei para ela no fim, Saluísa, do que a senhora mais gosta da vida? Ela falou, minha filha, da vida eu rapo é tudo, né? E eu sei que ela estava falando, 106 anos, uma lucidez cristalina. De repente, ela se perdeu um pouco, ela parou e falou assim, você não repara não que eu estou um pouco despronunciada, né? Que é o débussolé do francês. Então, ficamos todos despronunciados agora, né? Durante a pandemia. E, então, voltando a questão da felicidade, né? Quer dizer, a gente, com essa pandemia, eu achei que a gente ia ser uma viagem ao fundo do poço muito frutífera, né? A gente tinha aquela ilusão desde o começo, sairemos melhores desta, né? Todo mundo se perguntando. Como dizia o Cortella, que a gente imaginou que ia sair todo mundo de mão dada cantando Imagine, né? E aí a gente foi aos poucos, foi baixando a bola e vendo que não era bem assim. Mas eu estou tentando resumir, porque minha palestra é de 1 hora, eu estou tentando colocar em meia hora, gente, então eu estou dando uns cortes meio bruscos aqui, vocês não reparam. Então, essa questão da felicidade, né? Com a pandemia, eu falei, às vezes a gente vai sair dessa ditadura da felicidade. Porque você ser feliz e se sentir feliz é uma coisa. Agora, você se sentir obrigado a ser feliz e muito feliz, quando a gente perde o direito de se sentir triste, a gente só fica mais triste, né? E nós começamos a negar. Nossa cultura está vivendo um surto de positividade tóxica, né? De otimismo radical, que só tem causado mais sofrimento. Eu tenho pesquisado muito sobre isso, fiz uma entrevista agora em Nova York, voltei de lá tem 3 dias, fui entrevistar para o meu próximo livro o Andrew Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia, sobre depressão, né? E ele fala muito sobre esse otimismo ingênuo, essa positividade tóxica, de você ter que ver o copo sempre meio cheio, né? E a pessoa perde o emprego, ela está arrasada, você fala, não, mas é uma excelente oportunidade para você se reinventar, né? Hoje tudo você tem que ver o lado bom. E então eu fui entrevistar esse especialista em felicidade, esse sociólogo lá de Roterdã, e ele estuda a felicidade nos países, que países são mais felizes, por quê? Que povos são mais infelizes, por quê? Estudos complicadíssimos, eu fiquei lá horas olhando gráfico, tabela. Quando a entrevista acabou, ele me chamou para tomar um cafezinho, ele falou a frase mais simples e que eu achei a mais importante.
que, claro, nada garante a felicidade, nem saúde, nem dinheiro, nem amor, nem sucesso. Garantir não garante. Mas que algumas coisas nos deixam mais perto dela e da qualidade de vida e do bem-estar. Ele falou, e depois de 30 anos estudando, eu acabo chegando à conclusão que a coisa que mais nos aproxima da felicidade são os bons relacionamentos pessoais. Ele falou, não tem por onde fugir disso, né? E eu passei agora na Flórida para entrevistar um capelão hospitalar aqui de São Paulo, uma pessoa maravilhosa, Roberto Miguel. Tem um podcast incrível que chama Irmã Morte. E ele trabalha no Hospital do Câncer, lá na Moffitt Cancer Center, lá na Flórida, em Tampa. E ele estava falando, quer dizer, ele cuida cuidados paliativos. Então, ele acompanha a despedida da vida de tantas pessoas. E ele falou que todas as pessoas, no final, falam sobre quê? Relacionamentos pessoais. São os filhos, é a mulher, são os pais, são os amigos, né? Naquela hora do vamos ver, né? São os relacionamentos pessoais. Então, quer dizer, quando eu saí da Holanda, eu pensei nisso, eu falei, se isso é a coisa mais importante da vida, por onde que a gente começa para melhorar essa parte que vai de mal a pior, né? E a primeira coisa, mais óbvia, é um clichêzão, mas é porque eu acho que é no que a gente está cansado de saber que a gente derrapa. A primeira coisa que eu acho que dá sustentação a qualquer relação pessoal, seja ela familiar, amorosa, profissional, social, claro, é a gentileza, é o respeito, que estão em falta no mundo hoje. E onde existe uma cultura da grosseria e da falta de educação, não existe qualidade de vida, não existe saúde emocional, né? Então, eu fui entrevistar um professor da Universidade Johns Hopkins, onde a Luana fez o mestrado dela em saúde pública. E eu fui entrevistar o Dr. P.M. Forne, que morreu recentemente. E ele era professor de literatura italiana, dizia ele que estava dando uma aula sobre a Divina Comédia do Dante, e que ele não sabe por que, de repente, ele pensou, se esse pessoal sair daqui sabendo tudo sobre a Divina Comédia, entrar no ônibus e maltratar um idoso, eu fracassei como educador. Falou, isso é mais importante do que qualquer coisa. Ele criou um Instituto da Civilidade na Johns Hopkins, com professores, funcionários, alunos. Eles faziam ações em hospitais, em escolas, até em presídios de segurança máxima. E é o que esse Dr. Forne falou. Olha, as pessoas acham que gentileza é frescura. Não é, é qualidade de vida, por um motivo simples. O que é a vida, no final das contas? É a soma dos nossos relacionamentos. Para você ter uma vida boa, você tem que ter relacionamentos bons. E como que você vai ter um relacionamento bom com uma pessoa grosseira, estúpida, mal educada? Ou, pior ainda, se você é essa pessoa. Não tem jeito. Onde há grosseria, os relacionamentos naufragam, né? E é o que ele falou. Ele falou, olha, eu não consigo imaginar nenhuma situação do dia a dia em que agir com grosseria seja a melhor opção. A grosseria jamais é uma opção, né? E não é à toa que empresas gigantes da economia americana, né, estão dando treinamento sistemático para as pessoas conviverem de forma civilizada. Isso na área de saúde, Luana, eu acho que devia ser obrigatório, sabe? Eu passei agora anos lidando com hospitais, primeiro com a minha mãe, depois meus 2 irmãos que morreram nos últimos 2 anos. E é o ambiente onde mais se precisa de respeito, de delicadeza, de civilidade, de calor humano, né? Piero Ferruccio, o italiano, fala, a gente se preocupa tanto com o aquecimento global, a gente tinha que se preocupar com o esfriamento global também, né? Porque as pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras. E isso no ambiente de saúde é imperdoável, né? Meu marido é médico, eu acompanho bem esse ambiente. Então, a Cisco Systems, por exemplo, ela implantou em 2007 a Operação Respeito,
treinou 49 mil funcionários, é das melhores empresas para se trabalhar no mundo, e ela nunca mais parou, porque você fazer uma campanha de 2 dias para pregar gentileza não adianta nada, né? E um dos CEOs da Cisco falou, olha, os ganhos são incalculáveis, porque no ambiente onde as pessoas se respeitam, se tratam com respeito, elas adoecem menos, produzem mais, sai todo mundo ganhando, né? E a gente acha que a gentileza não é importante. Então, eu fico pensando, e vocês vão me desculpar, vocês estão vendo, eu não sou especialista em saúde nem longevidade. Depois a Luana vai vir aqui para o palco com o desafio de amarrar essa minha reflexão com a longevidade, viu, Luana? Espera aí, só um minutinho, eu tinha falado... Estava falando da Cisco, não, da pandemia, da reflexão. Isso que a gente estava se perguntando, né? Todo mundo achando, será que nós vamos aprender muito com essa pandemia? Será que nós vamos sair melhores desta? Eu acho que a gente teve uma ideia muito romântica de que sairíamos seres humanos muito evoluídos, muito magnânimos, né? Mas nós somos humanos, demasiadamente humanos, né? Então, eu fico pensando, se nós sairmos nessa travessia, nós estamos indo para uma outra margem do rio, né? Nesse pós-guerra, nesse mundo pós-pandêmico, pelo menos desta pandemia, né, Luana? Se nós sairmos mais respeitosos uns com os outros, mais educados, né? Que eu fico vendo, tem aquelas pessoas que falam assim, não, minha chefe dá piti, grita com a gente, xinga, mas ela é muito competente. Falo, competente? Faz parte da competência ser educado, né? Um chefe que precisa ser grosseiro para impor respeito, não merece respeito. Simples assim, né? Então, eu acho que a gente precisa, nesse pós-guerra, de pessoas mais delicadas, mais respeitosas. E a gente, o Alain de Botton, aquele filósofo, fiz um workshop com ele em Nova York, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que o ser humano é muito atraído pelas grandes causas. É aquela pessoa que fala, o meu sonho é ir para a África, ajudar a acabar com a fome no continente africano. Ele fala, muito louvável o seu propósito. Mas até você poder ir para a África acabar com a fome, cumprimenta direito o porteiro do seu prédio. Trata sua mulher com respeito. Dirija de forma civilizada, né? Trata bem seu funcionário, seu colega de trabalho. E a gente acha que não, né? Quando a gente pensa em ética, a gente pensa do ponto de vista macro. Cada interação que você tem com outro ser humano é um ato de ética ou de falta de ética, né? E como é fácil você tratar a pessoa bem, né? A gente estava conversando sobre isso hoje, é impressionante. E a diferença que faz quando você trata uma pessoa bem, né? Então, eu fico pensando, quem sabe, nesse pós-guerra, a gente consegue sair um pouco mais respeitosos, um pouco mais calorosos, né? E um outro ingrediente da convivência, que eu acho que é fundamental e que nós estamos perdendo, que é o bom humor. Gente, ninguém merece conviver com uma pessoa azeda, amarga, de cara ruim. Aí vocês vão falar, Leila, mas bom humor, nesse contexto que a gente está vivendo, mas desde antes da pandemia, quando eu falava de bom humor, eu sempre deixava claro, nós todos temos direito de ter momentos de mau humor, dias de mau humor, né? O que a gente não pode é abraçar o mau humor como filosofia de vida, né? Porque você acaba com a vida das pessoas e com a sua vida. Que a diferença do mal-humorado, eu acho que quando a gente tem depressão, angústia, ansiedade, a maior parte disso a gente processa dentro da gente. O mau humor, não. A pessoa mal-humorada gosta de apresentar a fatura da infelicidade dela para o outro pagar. É o outro que paga a conta, e isso é uma maldade, isso é uma covardia.
está numa fase de mau humor, fica quieto dentro de casa. Vai fazer o caminho de Compostela 10 vezes. Não tem dinheiro, vai a pé para Aparecida do Norte, mas dá sossego para os outros, né? Porque a pessoa mal-humorada faz um estrago. Eu me lembro uma vez, quando eu era jovem, eu tive um desastre amoroso de dimensões épicas. Fui trocada por uma menina de 17 anos. Né? A gente fala fui trocada como se trocasse uma lâmpada, né? Um amortecedor. A vida a dois é muito mais complexa. Mas o fato é que eu fui trocada por uma menina de 17 anos. E estava chorando demais, eu tinha namorado essa criatura que me trocou por 7 anos, né? E aí minha mãe falou, ó, viaja, porque eu moro em Belo Horizonte. Vai para o Rio, para a casa do fulano, um parente nosso, para você mudar de ambiente para melhorar. Esquecemos tanto que a mulher dele era mal-humorada, né? E eu estava lá chorando e falando com ela, é claro que ele tinha que apaixonar por ela é linda, ela é maravilhosa, e ela hospedou lá em casa, e era inevitável. E eu sou feia, com esse nariz horroroso, igual o nariz do meu pai, com esse osso aqui. Que homem que vai querer uma mulher assim? Nunca mais eu vou arrumar ninguém. Ela deu uma tragada no cigarro, ela usava uma piteira para ficar mais chata ainda. E ela tragou e falou, você fica sofrendo por causa do seu nariz de perfil. De frente, ele é muito pior. Aí eu falei... E ela, não é que ela tem razão, né? Mas, enfim. Eu falei, gente, que falta que uma pessoa dessas faz no planeta, né? Qual a contribuição de um ser humano desses para o planeta? Eu falo, eu falo que tem pessoa que a gente tinha que reciclar, fazer bloquinho, fazer caderno, né? Porque... e como é bom você conviver com pessoas mais leves. Quando eu falo em bom humor, não é ser alegrinho, não, essa alegria artificial, fabricada, que é terrível, né? Mas você ter senso de humor até para lidar com as angústias da vida, né? E, então, quando você pega uma pessoa que tem isso, que tem essa leveza, como é bom, uma secretária em Belo Horizonte uma vez me falou, ela cheia de problema, mora longe, ganha pouco, filho para olhar, casa para olhar, mas ela é leve, é bem-humorada. Diz ela que uma noite chegou em casa, a filha dela veio, pequena, abraçou ela pelas pernas, falou, mamãe, que bom que você chegou. Quando você não está aqui em casa, até o papel de parede fica triste. Né? E é isso. As pessoas, assim, quando elas saem, até as paredes sentem falta. Agora, tem gente, eu estou lembrando... chefão da empresa de Belo Horizonte, onde uma amiga minha trabalha, ela é muito católica, reza muito, e ela estava de licença. E o cara chegou lá, grosseiro, mal-humorado, ninguém estava suportando. E aí os meninos da redação, já falei o tipo de empresa que é, os meninos da redação, soltei sem querer. Enfim, uma empresa de jornalismo. Ligaram para ela e falaram, Juliana, eu sei que reza muito, você tem crédito com Deus, o fulano está com a chance de ser promovido, mudar de cidade. E nós fizemos uma corrente de orações aqui na TV para ver se ele vai embora, né? Ajuda a gente a rezar. E ele falou, não queremos o mal dele, que ele quer muito ser promovido. E para nós também vai ser ótimo que ele vai embora. Acabou que não foi até hoje. Passou a pandemia inteira, está lá firme, castigando os funcionários, né? Então, é como diz de novo meu querido Mário Sérgio Cortella, das pessoas por quem eu tenho mais carinho na vida, um ser humano impecável. O Cortella é que fala que tem pessoas que nos dão o imenso prazer da sua ausência, né? E é isso, é aquela gestante que quando ela volta para o trabalho, você fala, não é possível que esse menino já nasceu, né? Que foi depressa demais. E como é bom conviver com pessoas mais simpáticas. Aí vocês podem falar, Leila, a gente não te conhece, mas parece que você é uma pessoa tão alegre. Fala, quem vê cara não vê depressão, né? Tem mais de 30 anos que eu me trato de depressão. Todos os tratamentos possíveis, todos os remédios possíveis. Já fiquei 4 meses fechada dentro de um quarto, sem chegar nem na janela, na casa da minha mãe em Araxá. Fiz um mestrado em Londres, no meio do meu mestrado, 1 mês e tanto fechada dentro de um quarto, com um psiquiatra acudindo. Já tive crise de pânico de durar 18 horas, paro de engolir, tenho que ir para o pronto-socorro psiquiátrico. Uma luta de uma vida. E eu brinco, eu falo, dá para ser deprimida e bem-humorada. Tem jeito, quando a gente não quer ser um peso na vida dos outros.
Não é fingir que você está bem. Depressão é uma coisa seríssima e não é fingir. É você pedir ajuda. É você falar, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Como é que eu consegui entrar ao vivo no Jornal Hoje, no MGTV? Pedindo ajuda a Deus e o mundo, né? E então eu acho que o humor e a leveza são fundamentais, né? Eu estou vendo aqui, eu não acredito, meu tempo acabou, né? Meu Deus, deixa eu tentar falar em 5 minutos tudo que eu falaria em 40. Então, eu acho que se nós sairmos dessa travessia mais capazes do bom humor, mais capazes da gentileza, já é uma diferença enorme, já faz uma diferença enorme. E outra coisa, recuperar as pausas. Nós estamos vivendo uma vida sem pausa. Acabei de entrevistar um psicanalista em Londres, que escreveu um livro sobre a compulsão do fazer. A gente não tem lacunas mais, a gente não para. Se você vai andar 10 andares no elevador, você pega o celular, porque você não aguenta ficar parado 10 andares. É fazer, 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 e isso está nos adoecendo. Então, ele fala, nós temos uma fantasia da desaceleração, o mundo não vai desacelerar. Por isso mesmo, nós temos que criar micropausas. Desde que ele me falou, eu li o livro dele sobre isso há 2 anos, e de um professor de Oxford também, que eu entrevistei agora, que fala a mesma coisa. Você fazer micropausas, você pegar uma xícara de café e durante 1 minuto e meio só tomar o café. Você parar e ir para a sua janela, 2 minutos, né? Porque nós, ao eliminar as pausas, nós eliminamos o parar para pensar, o parar para sentir, e com isso nós estamos vivendo uma forma cada vez mais frenética e equivocada. A gente, na chamada sociedade do espetáculo, a gente começa a virar personagem, a gente finge que é mais feliz do que é, finge que tem o dinheiro que não tem, finge que não tem a depressão que tem. E vem o mundo das redes sociais, né, que eu falo que a sensação que eu tenho é que nós estamos morando no Projac, né? São vidas cenográficas, roteiros escritos por outros, né? E aí eu vi o Ricardo Krause, o psiquiatra, falando uma frase tão boa, que ele viu em inglês, não sei de quem que é, que dá vontade de postar nas redes sociais, que é aquela coisa, meu amor, estamos juntos há 20 anos, você faz de mim uma pessoa cada vez melhor. Me dá vontade de entrar e falar, mentira, eu sou vizinha deles, eles brigam toda noite, né? Que é essa coisa, o Ricardo Krause citou essa frase. O segredo do nosso casamento é a química. Eu tomo Valium, ela está com Prozac, né? Porque... Mas não dá tempo, e aí eu vou tentar concluir aqui. Teria muito que falar sobre esse mundo das redes e tudo, e eu acho que ao eliminar as pausas, a gente eliminou as conversas. E é o que a gente mais precisa. Se eu fosse falar uma coisa ligada à longevidade, seria isso. Nós acabamos com as conversas, e as conversas é que criam legendas para a vida. Sem as verdadeiras conversas, a vida vai virando um filme de arte iraniano, sem legenda e sem dublagem. Eu fui criada por uma família que conversava muito, interior de Minas, uma família muito pobre. Minha mãe era professora de português, criou sozinha 6 filhos, meu pai não gostava de trabalhar. Ela dava aula de manhã, de tarde e à noite para sustentar 9 pessoas. Ela, meu pai, minha avó e os 6 filhos. Eu não sei como ela tinha forças, ânimo para juntar os 6 filhos em volta de um fogão a lenha vermelho e conversar sobre nossas angústias, que não eram poucas, nossos medos, que não eram pequenos, nossos dramas, que não eram infrequentes, e também nossos sonhos, nossas alegrias. A gente conversava de tudo em volta daquele fogão. E esse meu irmão que morreu agora, ele uma vez me falou uma frase linda, ele era jornalista também no Rio, e ele falou, Leila, as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. Os poucos carrinhos e bonecas quebraram, sumiram, mas aquelas palavras vão ser nossa bússola o resto da vida. Essa frase é o epitáfio dele hoje, está escrita no túmulo dele. As palavras são o único brinquedo que eu guardei da minha infância. O maior presente que um pai e uma mãe pode dar para um filho ou uma filha é conversar.
põe um bolo de farinha de trigo na mesa, uma jarra de suco, uma garrafa de café e conversa, escutando, prestando atenção. O maior presente que um filho, uma filha pode dar para um pai idoso, uma mãe idosa, um avô ou uma avó é conversar. Nós precisamos de afeto. É afeto, eu acho que a palavra essencial é o afeto. Nessa casa pobre, a minha mãe, na porta do colégio onde ela dava aulas, tinha um senhor que vendia bala puxa-puxa, seu João Eliseu, que eu amava. Ela nunca tinha dinheiro para comprar, às vezes ele levava, ele mandava para mim. E ela chegava, eu pequena, na porta, esperando ela chegar, e todo dia ela levava uma sombrinha para o colégio, que ela andava muito, ou era o sol, ou era a chuva. E ela chegava, e eu já olhava para as mãos dela e falava, hoje não tem, seu João não mandou. E fingia que não via minha tristeza e falava, vamos lá para a cozinha, vamos com um café. Quando chegava no meio da cozinha, ela abria a sombrinha e as balas caíam. E naquela hora, os medos passavam, a escuridão da tarde diminuía, porque onde existe afeto, a vida chega no lugar. Vocês falaram da solidão dos idosos, não há nada que doa mais. Tem um livro que chama The Lonely Century, O Século Solitário, acho que está saindo no Brasil, da Norina Hertz, que ela conta dos idosos no Japão, principalmente idosas, cometendo pequenos furtos para irem para a cadeia, para quê? Para ter companhia. Porque na cadeia elas têm com quem conversar. Esse é o nosso mundo. Nós precisamos de afeto. Eu era a única filha, mulher, a mais nova. Meus irmãos, doidos para brincar, tinham que olhar a irmãzinha. Eles doidos para jogar futebol. Estou acabando, gente, 2 minutos. Doidos para jogar futebol, para nadar no córrego, e tinha irmãzinha para olhar. Lá em casa não tinha nem comida, como é que ia ter carrinho de bebê? Então, eles pegaram um caixotinho de maçã, colocaram rodinha, puxador, me punha ali naquele caixotinho, ia me sacolejando pelas ruas de Araxá, me deixava encostada na beira do campinho de futebol, na beirada do córrego, mas para eu não torrar no sol, eles me davam uma folha de mamona para segurar. E como a folha de mamona murcha muito rápido, cada hora um ia e trocava essa folha de mamona. E agora que 2 morreram, depois de 4, 5 anos de sofrimento atroz, os 2, né? Eu fico pensando, nesses últimos anos eu que segurei a folha de mamona para eles. E eu acho que a vida é isso. A vida é isso, a vida é afeto. A vida é afeto, não tem nada mais importante. Eu acho que o grande desafio humano, o grande desafio é nós sermos pessoas melhores. Nós estamos aqui para isso. A gente não tem que ser bacana, não tem que ser melhor do que os outros, não tem que ganhar o primeiro milhão. A gente tem que ser legal. A gente está aqui para ser legal, é a única coisa que a gente leva, né? Estou me lembrando a crônica de um médico americano, meu marido assina a revista de medicina dos Estados Unidos, me mostrou a última frase da crônica. Tente ser a pessoa que seu cachorro acha que você é. É isso. Ou que seu gato acha que você é. Se não tiver animal doméstico, essa samambaia da sua casa acha que você é. Mas tente ser uma pessoa melhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos do afeto. Nós precisamos da decência. E precisamos de ser pessoas mais agradáveis, né? A gente fala tanto em empatia, simpatia caiu de moda. E eu lembro do Ronaldinho Gaúcho falando em Belo Horizonte. Eu sou um feio simpático, que com o tempo acaba ficando bonito, né? A simpatia para as arestas da convivência. Nós precisamos de ser mais simpáticos, mais empáticos, mais leves com nossos velhos, com nossos jovens. O doutor, que estava na ponta, doutor Cláudio, doutor Cláudio, né? Falando de uma sociedade melhor para a gente viver. Se a gente quiser, de fato, um mundo melhor, uma sociedade que nos acolha, a gente tem que construir o afeto cotidianamente.
melhorar a cara um pouco. Não tem nada pior do que uma pessoa de cara ruim, um médico de cara ruim. Né? O Rossandro Klinge, meu amigo, que é palestrante, psicólogo, ele uma vez levou a mãe dele no médico, o médico falou, a senhora tem alguma alergia? Ela falou, tem, de gente ruim. Eu falei, Rossandro, a minha é mais básica, a minha é de gente cara ruim. A gente não tem que ficar rindo o tempo todo, não. Mas entre o sorriso e a cara ruim tem um meio termo que a gente tem que dar conta dele, né? Eu acho que é isso. Se eu pudesse deixar uma reflexão final, dessa reflexão toda picotada, eu acho que seria isso. Vamos tentar ser legais, porque eu acho que esse é que é o resumo da ópera. O resto é resto. Ou como dizia meu amigo Tião Rocha, um antropólogo maravilhoso, educador, esse é o samba enredo. O resto é alegoria e adereço. Obrigada, gente.